Então, nós estamos começando mais um programa original. Hoje nós estamos aqui na Clinicam, no Laboratório Cordeirense, com farmacêutico e bioquímico, né? Isso, com farmacêutico e bioquímico João Mantizuma. Aliás, seguinte, João, é uma coisa que muita gente não sabe, né? Então eu vou dizer aqui agora que quem te conhece bem sabe, mas muitos te conhecem e não sabem que você é acriano, não é verdade? É. E eu tive a oportunidade de morar agora recentemente no Acre, em 17, morei lá em Rio Branco, quase um ano. Quero, antes de mais nada, te parabenizar pela sua terra, que é uma terra de brasileiros mesmo. Lá é Brasil porque o Acre quis ser Brasil, né, João? É. Então, parabéns. João é empresário aqui, proprietário e empresário da Clinicam, o Laboratório Cordeirense, que agora completou 50 anos. Não é fácil, hein, João? Parabéns, muito obrigado pela entrevista. Completando 50 anos esse ano, né? Já que a data de fundação é em novembro, né? 14 de novembro. E é difícil, como você estava falando, né? É difícil uma firma hoje em dia se manter, né? Durante 50 anos e ainda está em expansão. Eu costumo dizer que o laboratório é igual ao universo, né? O universo está sempre expandindo e o laboratório cordeirense, né? Agora com essa do grupo Clinicam, está sempre em expansão. Hoje nós atendemos em 9 cidades, né? E nós já estamos pensando em mais 2 cidades, né? Por enquanto ainda o nome dessa cidade ainda é segredo, né? Segredo de Estado. Mas logo vocês vão estar sabendo onde é que nós estaremos atuando, né? Tudo começou aqui em Cordeiro. Tudo começou em Cordeiro. Hoje você já está em 9 municípios e mais 2 aí para chegar. Então teríamos aí 9 ou 11 municípios, mas tudo começou aqui. 9, A sede é aqui em Cordeiro. Os primeiros passos, digamos assim. Os primeiros passos. E isso daí, lógico, quando o laboratório foi fundado, eu conheci os antigos sócios, né, do laboratório, e naquela época, né, só funcionava aqui. O laboratório era credenciado ao extinto INAMPS, né? E antigamente, nessa época, se você não tivesse convênio com o INAMPS, você não tinha nada, porque o particular era menos de 0,5%, né? E convênio praticamente não existia essa gama de planos de saúde que existem hoje, né? Que existe hoje. A Unimed, por assim dizer, era a Unimed, a gente trabalhava com a Unimed de Niterói. E praticamente, depois de muito tempo que veio a Unimed Nova Friburgo, né? Esses planos todos, Bradesco, GS e por aí vai, né? Todos esses, Caberge, Funcef, ou seja, era muito diferente. Outros, era muito hoje, diferente, muito diferente a gama de credenciamentos, de planos de saúde mesmo, né? Que a gente pudesse atender no laboratório. Era muito pequena, praticamente quase que inexistente, né? Nessa época, né? Então foi uma época muito dura, né? E que a gente começou a trabalhar, né? Depois eu entrei na sociedade do laboratório e depois que entrei na sociedade, aí foram trocando os sócios, um saiu, o outro entrou e tal, e no final eu adquiri as cotas todas dos sócios, né? E praticamente esse grande desenvolvimento houve depois da minha
digamos assim, da minha aquisição das cotas dos outros sócios. Porque é muito difícil hoje em dia você manter uma estrutura com sócio que às vezes não pensa igual você pensa, né? Às vezes o sócio não quer fazer determinada coisa, não quer expandir, digamos assim, não quer, ou tem outras prioridades, né? Então é muito difícil. E lidar com a saúde também, já a responsabilidade, né, irmão, de lidar com a saúde das pessoas, diretamente, né? E às vezes até, temos que comprar um aparelho novo, temos que isso, a pessoa às vezes tem outras prioridades e tal. Então é complicado, sociedade tem que estar completamente é complicado. envolvido. Então depois, né, que nós ficamos sozinhos, né, na sociedade é que nós conseguimos expandir mais, né, aumentar o número de aparelhos e tudo, né, investir mais no próprio negócio, né? Mas essa tradição toda, né, a credibilidade, a confiança que é adquirida durante os anos, né, João? Durante muito tempo, né? Quer dizer, você vai atendendo, né? Você atende as pessoas, quando mais as pessoas precisam, né? Você sempre encontra, as pessoas sempre encontraram aqui, tanto no laboratório, como na minha pessoa, né? Um amparo, né? É um porto seguro que possa confiar, que possa chamar do dia, da noite, final de semana, é sábado, é domingo. Quantas e quantas vezes eu abri o laboratório para atender pessoas, né? Isso aqui não é para me vangloriar, não, porque eu sinto na carne aquilo que as pessoas estão sentindo, né? Então, o sofrimento delas também me atinge. Então, ainda mais agora, ultimamente, né, na época dessa pandemia, né? Eu queria até te perguntar sobre esse assunto. Quantas em vezes 50 anos foi o pior momento que você pode citar assim, que aconteceu na saúde? Na saúde vocês tiveram foi. que enfrentar? Na saúde foi. Porque, para você ter uma ideia, nós tivemos que comprar determinado tipo de material aqui para o laboratório. Essa inovação passou por aí também. Então, no caso, houve uma necessidade durante a pandemia de investimentos e de repente, você tinha o dinheiro, você queria comprar e você não tinha onde. Você não tinha onde comprar. Por exemplo, questão de luva, questão de capote, questão de seringa, questão do próprio reagente para Covid, para identificar e tudo. Era muito difícil. Para você ter uma ideia, teve épocas que você não tinha onde comprar uma caixa de luva. Não tinha. Uma caixa de luva custava R$17, R$18, com 100 pares para você usar. Na pandemia foi a R$120. Eu comprei caixa de luva a R$120. Diferente de outras endemias, como dengue e tal, que também assolaram, mas que tinha como comprar. E você não tinha um material, Você vê que faltou até oxigênio em outros lugares aí. Estava faltando remédios básicos para você fazer intubação, quer dizer, anestésicos e tal. Uma caixa de Propofol, isso aí já é um termo mais técnico, né? Os anestesistas que usam muito, né? Não tinha. E quando você encontrava uma caixa, era por um preço absurdo. Então, foi muito complicado, Hoje, já as coisas voltaram ao patamar normal. Eu adquiri várias vezes para não deixar o povo na mão, os clientes, as pessoas que nos procuravam para não deixar na mão, mandava buscar no Câmbio Negro caixa de Covid. E eu conseguia, agora, por um preço absurdo. Aí a pessoa, poxa, o laboratório está cobrando mais caro. Não,
Eu não estava cobrando mais caro. Já chegou caro até O negócio estava por um preço que... E olha, se a pessoa pudesse fazer, fazia, porque não tinha mais em prefeitura, essas prefeituras todas em volta, acabou. Não Qual tinha... a sua visão desse comércio que aconteceu? Você está acabando de dizer aí que você teve dificuldades, foi tudo muito caro, muito raro. Eu mandava buscar no Rio de Janeiro, em determinado local, que a pessoa, eu tenho aqui, eu te arranjo 200 testes. É com nota, tudo direitinho. É com nota, eu recebi ontem. Mas, se você quiser, o preço é tanto. Agora, de Pádua até Nova Friburgo, só quem tinha teste era eu. Agora, só eu que podia testar. Eu lembro porque as pessoas falavam, você foi muito Isso foi no laboratório. Em janeiro do ano passado, em janeiro de 22. Janeiro de 22. Foi o último surto que deu. Agora, antes disso, né, foi tranquilo, quer dizer, tranquilo. Tinha suas dificuldades e tal, mas aparecia o reagente, como aparecia a caixa de luva por um preço absurdo, mas aparecia. Mas tinha. Aparecia. Mas capote e tudo, era dificílimo. Não tinha. Me arranja aí tantas caixas, me arranja, não tem, João, não tem. E quando chegava, o preço, nossa senhora, era astronômico. As clínicas sempre tiveram um papel muito importante entre o médico e o povo, né? Vocês são aquele meio, aquele elo entre o médico e o paciente, né? Conta um pouco isso, como é que é essa relação sua, médico, paciente, os laboratórios com essa pandemia? Os laboratórios, de maneira geral, eles fazem parte do auxílio ao diagnóstico, né? Eles auxiliam o médico a fechar um diagnóstico. E o médico também fica dependendo dos exames, né, dos exames complementares, pode ser exame laboratorial, pode ser um exame de imagem, pode ser, sei lá, um outro tipo de exame qualquer, um ultrassom, qualquer um outro tipo de exame, né, para auxiliar a chegar a determinado diagnóstico. Hoje em dia, para ele fechar um diagnóstico, ele vai precisar de vários tipos de exames complementares. E o laboratório é um desses exames, né? Graças a Deus, a gente lida, né, com os médicos daqui, né, daqui de Cantagalo, desses lugares todos onde você quer citar esses municípios aí que você está? Mas são 9. Cabelo, tudo na região nossa aqui, centro-norte. Tudo na região aqui, tem Friburgo, tem Rio Bonito, Duas Barras, né, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, São Sebastião do Alto, Trajano, Itaucara. Já foi tudo, não? Tem um bocado aí, também perdido também. Ainda tem mais para entrar, né? Então a gente trabalha, né, auxiliando os médicos a fechar determinado tipo de diagnóstico. Ou seja, é fundamental, né? O trabalho de vocês. Né? E com essa pandemia parece que houve um destaque maior das clínicas, né? As pessoas... E o próprio governo, né, ficou com medo de não dar conta, né? Aí abriu o leque para testar as pessoas, né, para saber se as pessoas estavam ou não contaminadas, etc. Mas, graças a Deus, nós fomos atendendo, nós fomos tratando. Às vezes eu abri aqui sábado, domingo, para atender as pessoas. Aproveitando o profissional que você é, fala para mim, sinceramente, qual a sua visão que você teve da pandemia no mundo e no Brasil? E até aqui na região, qual a sua visão assim mais ampla do que aconteceu, generalizando? Olha, houve um alarde muito grande pela própria mídia, um alarde, digamos assim, não bem focalizado naquilo que deveria ser, nas providências que poderiam ser tomadas. Tanto é que hoje, no mundo inteiro, existe uma certa visão diferente
Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, para não ferir suscetibilidades, né, mas existem visões diferentes de pessoas que entendem do assunto muito melhor do que eu e que acham que a condução foi muito mal feita, né? Eu não vou entrar nos detalhes, né, que também não é o tópico aqui da nossa conversa, né? Mas hoje em dia na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros lugares, em locais mais desenvolvidos, né, eles têm uma outra visão das vacinas, né, o que foi inoculado nas pessoas. João. E eu fui vacinado também, tá? Eu também fui vacinado também. O Tom também foi vacinado. Você se sente... eu acho que a pergunta é óbvia, né? Você se sente realizado? Olha, dizem... Lógico, a gente tem alegrias, né? A gente tem alegrias. E lógico que se a uma certa fase da vida você conseguiu alguma coisa, conseguiu transformar alguma coisa, ou conseguiu fazer, idealizar alguma coisa, e as pessoas, digamos, batem palma para você, é porque você não foi simplesmente mais um, você soube desenvolver a sua cabeça para determinada coisa, né? Então, nesse aspecto, realizado, nunca a gente vai estar realizado, mas eu estou feliz, estou satisfeito com as coisas que eu consegui, que eu fiz até hoje, né? Desde a minha formatura lá atrás, lá em 1974, hoje, esse ano mesmo, a minha turma, todo ano turma de faculdade, todo ano ela se reúne. Olha que legal, hein? Então, já marcaram agora para setembro. Puxa. Em setembro tem uma reunião. Lá se vão quantos anos? Olha, 74. E já preparando para a nossa formatura dos 50 anos. 50 anos de formato. Então, você pode chamar que eu vou lá fazer a vamos lá sim. De vocês, né, Tom? Vamos lá, sim. Então, mas é muito gratificante você ver que você conseguiu ajudar muita gente, né? Conseguiu, e tem muitas pessoas, né, nesse nosso município, municípios em voltas e tal, e que eles te conhecem, né? E falam assim, ele fez exame do meu filho, o meu filho estava no hospital, minha mãe, ou meu pai, não sei mais o que. Então, você ser lembrado pelas pessoas, momentos isso é muito cruciais da vida das muito pessoas, gratificante, né? Quando a gente chega, quando a gente faz alguma coisa e depois a pessoa lembra, né? Eu estou lembrando aqui uma vez, uma criancinha que estava no hospital, Dr. Fernando Alves, tinha feito o parto da dona e era uma criança, a dona era RH negativo, e ele tinha nascido com eritroblastose fetal. Então, essa criança, né, nós identificamos o Fernando, a mesma hora ele pegou, mandou para Friburgo e foi trocado o sangue todo e tal coisa. Outro dia a mãe me mostrou, hoje é um homem, né? Então, uma coisa dessas é muito gratificante para a gente, né? Quer dizer que foi identificado, né, o caso, né, e a gente conseguiu salvar, porque senão a pessoa morre. Se não for identificado logo, se não for feito logo o diagnóstico, daí o exame para fechar o diagnóstico, né? E é muito gratificante, né, a gente saber que colaborou, né, para uma pessoa estar viva. Né? E que são 50 anos trabalhando com a saúde da nossa região. Realmente temos que te parabenizar,
né, o Laboratório Cordeirense, a Clinican, né, o Laboratório Cordeirense, porque não é fácil, é um momento difícil na vida das pessoas, como você está contando histórias aqui, né, que às vezes você sai de casa no fim de semana, você não tem hora. Então isso aí é evidente que você é um grande profissional, que você é vocacionado, porque manter o foco, crescer, como a Clinicão, o Laboratório Cordeirense vem crescendo a cada ano, a cada dia, a cada ano melhor, inovando, tudo isso é muito foco e é muito amor, porque se você não gostasse, não fosse profissional vocacionado, certamente você não teria chegado onde chegou, né, João? Lógico, você tem que ter, né, disposição, né? Disposição para trabalhar, para ajudar, para querer melhorar cada dia mais, né? É isso. Eu quero agradecer a você aqui pela entrevista e dizer que nós estaremos fazendo uma externa na exposição de Cordeiro, né? Vocês também estarão lá lá numa tela lá também, fazendo a divulgação de vocês. E se der para a gente se encontrar lá, tudo a bem, gente bate mais um papo. Vamos sim. Lá na exposição. A gente conversa. Obrigado, okay. João. Um abraço. Tá. Para você também, para os ouvintes, né? Os ouvintes e os telespectadores. Os telespectadores. Nós estamos na internet, nós estamos no YouTube, Original, EduPlay e vários outros municípios aqui em TV a cabo também. Tá ok. Um abraço a todos.